Rádio Gurupi, na época emissora dos Diários Associados, os maiores profissionais do rádio passaram pela Rádio Gurupi. Muitos passaram lá. Eu falo muito pouco da Rádio Gurupi, porque eu estava adolescente na época quando trabalhei. Mas tive a chance de trabalhar com Cláudio Fontana, não é? Que era João Sá, que fazia A Discoteca é Nossa. Então, vi Rui Dourado, não trabalhei com Rui Dourado, Zé Branco, que teve também no seu começo passagem pela Rádio Gurupi, o Arnoldo Filho, né? Que também tem uma longa história nas comunicações do Maranhão. Quando a Rádio Gurupi começou, não tinha curso de comunicação aqui. E o Dr. Pires de Saboia, que era o diretor-geral dos Diários Associados e que era o diretor-geral do Imparcial e da Rádio Gurupi, era professor do curso de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade do Maranhão. Então, quem foram os primeiros locutores da Rádio Gurupi? Os alunos do Dr. Saboia na Faculdade de Direito. Luiz Chung, Mário Leonardo, Tupinambá Moscoso, Elcine Nova Alves, Sérgio Brito, foi da Rádio Gurupi, Florisvaldo Souza, que depois foi para a Rádio Difusora, foi da Rádio Gurupi. Uma turma, uma pleia de grandes nomes do rádio. Eu já fui trabalhar na Rádio Gurupi em 69, quando eu deixei a Rádio Ribamar. Ainda com o Dr. Saboia como diretor-geral dos Diários Associados, mas o diretor da rádio já era Ferreira Bati, que também foi um grande nome do jornalismo impresso e foi dirigir a Rádio Gurupi a convite do Dr. Pires de Saboia. A Rádio Gurupi, na época de Luiz Chung, Mário Leonardo, Sérgio Brito, de uma turma boa que tinha muito nome no rádio esportivo, no rádio maranhense, não era na rádio esportiva, no rádio Polari, tá? Valber Polari, que era um locutor sensacional. Trabalhei 6 meses na Rádio Gurupi, foi na minha transição entre Rádio Ribamar, passei esses 6 meses na Rádio Gurupi e fui para a Rádio Timbira. Aliás, todos os cantores que vinham para São Luís para fazer lançamentos, era vinil na época, eles passavam nos programas de rádio, né? Começava pela maior delas, né? Na época, grande audiência, que era a Difusora. Aí, mas ia lá na Gurupi porque ela tinha um slogan, e nós trabalhamos isso com muita ênfase, Gurupi musicalíssima. A gente tocava música para danar em todos os gêneros, né? Principalmente músicas boas. Nós tínhamos horário de músicas clássicas, músicas instrumentais e tal, que hoje não se toca mais. Bom, na Rádio Gurupi, onde eu comecei, tinham pessoas maravilhosas. O diretor era o Dr. Luiz Chung, o diretor-geral da emissora. O diretor artístico era Lauro Leite, Dr. Lauro Leite. Aliás, é preciso que eu enfatize isso. Eu encontrei, a maioria das pessoas eram formadas, advogados, engenheiros. E o rádio, na época que eu entrei, era considerado como bico. Você ia para ali, arrumava um horário numa rádio para se promover ou coisa parecida. E eu tive muitos amigos ali dentro, como o Lauro Leite, me orientou muito, Sérgio Brito, finado Sérgio Brito, Dr. Mário Leonardo, Raimundo Coutinho, que fez rádio durante muito tempo, e vários outros. Eu acho que a Gurupi, houve uma época que ela era considerada a universidade do rádio. E eu tive essa felicidade de começar ali. A Rádio Gurupi no começo era bem forte, era poderosa mesmo a Rádio Gurupi. Tinha um bom elenco, uma boa equipe. Fez sucesso na época. A São Luís, uma programação totalmente dividida com São Paulo, não tem, me parece assim, que um objetivo claro de uma vida em São Luís. Ela tem mais com a Rádio de São Paulo do que com aqui. Eu não vejo ela ser uma sucessora do que era a Rádio Gurupi.
A São Luís, ela é uma rádio interessante, ela tem uma programação legal, uma programação jornalística. Eu admiro muito o Zudene Falcão. Eu acho que ele ama muito aquilo ali. Ele colocou a família inteira para trabalhar ali. O pessoal trata com muito carinho realmente a rádio. Eu gosto da programação da São Luís. Faz até um tempinho que eu não escuto, eu não sei como é que ela tá, tinha uns flash de fora, tem ainda da Jovem Pan. E tanto a 102, que é a FM, como a AM, tem flash da Jovem Pan, e a Jovem Pan é a maior rede de rádio da América Latina. Eu acho importante você estar atrelado, lógico, a um veículo de esporte. A Ribamar, eu considero que foi uma grande escola. Eu e muita gente começou na Rádio Ribamar. O culpado pela minha entrada na imprensa, no rádio, foi um plantonista esportivo chamado Murilo Costa Ferreira. Ele foi quem me colocou na Rádio Ribamar. Curioso, eu assistia a treinos dos times de futebol no Niozinho Santos e tinha um repórter, na época, na Rádio Ribamar, responsável pela cobertura, que passava as notícias que não ocorriam durante a realização do treino. Eu, encantado, via o Murilo Costa Ferreira redigir na velha máquina de datilografar as notícias, porque hoje o rádio é todo feito de improviso, mas antigamente era tudo escrito, tudo redigido. E, inocentemente, sem querer entregar o repórter, eu dizia, não, seu Murilo, não foi isso não, esse jogador aqui não treinou, esse outro aqui está contundido. Aí eu passava as informações. E com aquilo ele acabou me colocando na equipe da Rádio Ribamar. Foi esse o meu começo. Quando eu fui para Ribamar em 64, ainda criança, com 12 anos, e fiquei lá até 69, até sair de lá com 17 anos, então a Ribamar, nessa época, se dizia a escolinha do rádio. Porque a Ribamar era do senhor Gerson Tavares, que era uma pessoa maravilhosa também. E uma coisa, no bom sentido, todas as pessoas tinham vez ali. Na extinta Rádio Ribamar, o Fontinelli tinha uma audiência espetacular, sempre nesse horário de meio-dia a 1h da tarde, como ainda hoje faz na Mirante. Era a maior audiência, mas nessa época, logo depois que o Fontinelli foi para a Rádio Educadora, depois para a Timbira, passou pela Difusora, a Rádio Ribamar tinha no Jafé Mendes Nunes uma pedrinha na chuteira do Fontinelli, porque o Jafé tinha muita audiência. O Ribamar Espetacular, quando eu aqui cheguei em 1976, na extinta Rádio Ribamar, foi o grande ápice, né? O grande ápice. Foi o pontapé inicial, o trampolim. E eu me lembro, inclusive, que o dono da rádio, o senhor Gerson Tavares, que saudosa memória, uma pessoa que tinha um carinho por todo mundo, ele chamava todo mundo de meu caboclo, no bom sentido, né? Ele era uma pessoa muito... Ele era como se fosse um pai para todos nós, ele tinha quase 70 anos. Então, ele dizia, olha, em rádio não se faz fortuna, porque ele sabia que pagava pouco. Na época era o Gerson Tavares, que era o dono da Rádio Ribamar. Tinha bons amigos lá, passaram por lá muitos profissionais da melhor qualidade também. A Rádio Educadora, quando começou, em 1966, também foi uma escola aqui no rádio. E teve nomes que até hoje nos trazem lembranças agradáveis. Lauro Leite, locutor de primeira linha, foi um dos fundadores da Rádio Educadora. Clésio Muniz, José Salim, né? Dorothy Pritchard, que foi a primeira apresentadora de Dona Carochinha, depois foi Nicomar Costa. Quer dizer, eu acho que todas elas deram uma contribuição muito grande ao rádio e à televisão, que a televisão, se diz que a televisão é filha de 3 pais, né? Do rádio, do teatro e do cinema. Então o rádio também, como um dos pais da televisão, também deu uma contribuição muito grande. A Rádio Educadora, que foi o grande rádio de São Luís, uma época,
Ela surgiu depois da Timbira, então surgiu com a obrigação de ser boa rádio. Ela chamou melhores locutores para si, melhores produtores. Nós tínhamos os melhores escritores de São Luís, estavam na Rádio Educadora. A Educadora, tive momentos de alegria, muitos momentos de alegria, satisfação, prazer na Rádio Educadora. Tivemos momentos também de desgosto, tristeza. Exemplo, quando uma torre caiu, passamos dias fora do ar. Aí foi que a direção da rádio, na época, conseguiu uma torre com a EMAPA, se eu não me engano, EMAPA, que tinha uma sede, acho que era EMAPA, que tinha uma sede lá em Santa Inês. Aí nós fomos buscar essa, até com Itaporã Bezerra, o saudoso Itaporã Bezerra. Nós fomos buscar essa torre lá. Era EMAPA, parece que era EMAPA. Aí a gente trouxe essa torre, aí passou todo o tempo para ver a instalação da torre. E outros momentos de dificuldades que a Educadora passou e ainda hoje passa, a Educadora. A Rádio Educadora, ela cumpriu seus objetivos até há um ano atrás. Lamentavelmente, a Rádio Educadora chegou num ponto insustentável. Não sei. Imagine você que em 74, a Rádio Educadora Rural do Maranhão, que foi a minha primeira emissora, ainda trabalhava com acetato, com rotação 78. Então eu acompanhei toda essa mudança, do acetato ao CD, a mini disc. Eu tenho um carinho, um respeito, um maior orgulho de ter começado na Rádio Educadora. E quase todos passaram pela Rádio Educadora, que ganhou a fama, inclusive, de universidade do rádio maranhense. Por quê? A Rádio Educadora formava e as outras emissoras contratavam. A Rádio Educadora formava, as outras emissoras contratavam. E exatamente o orçamento da Educadora sempre foi mais reduzido. Exatamente por isso ela foi considerada e é considerada ainda com esse slogan de Universidade do Rádio Maranhense. A Rádio Educadora, você sabe que ela tem, desde naquela época, inclusive, ela era a emissora mais potente em AM, em onda média. Ela tinha 10 mil watts de potência, quando todas as outras não tinham 10 mil watts de potência. Outra vantagem que ela tinha sobre as outras, ela tinha, como tem até hoje, a frequência mais baixa do dial, que é 560 kHz, o que facilita muito a propagação. Então, a Rádio Educadora era a rádio mais ouvida no interior do Maranhão. Então, no meu tempo de rádio, por exemplo, na Rádio Educadora, nós tínhamos um programa chamado Maranhão, Alegria e Baião, que entrava no ar às 5 da tarde e saía do ar às 7 da noite. Era um rádio um programa basicamente de informações para o interior, porque nós não tínhamos muita facilidade e a rádio tinha uma penetração da Baixada maranhense muito grande. Pois a folha de pagamento da rádio era bancada por essas 2 horas de programa, só com avisos para o interior. Houve um tempo que também a Rádio Difusora do Maranhão tinha um programa de avisos para o interior e praticamente a receita da rádio, grande parte da receita da emissora, era advinda exatamente desse programa de avisos para o interior. Eu estava na Rádio Difusora, e fui convidado pelo Lauro Leite. Para fazer parte da equipe. Ainda estava na fase experimental. Aí ele me telefonou, se eu podia ir lá falar com ele na Rádio Educadora, que era na Rua do Sol, começou na Rua do Sol. Aí eu fui lá falar com o Lauro Leite. Aí ele disse que eu estava incluído na relação de profissionais, locutor, operador, discotecário, que tinha na época discotecário, hoje não existe mais discotecário, programador, produtor, departamento comercial, muito poucas emissoras têm isso hoje. Eu concordei. Ele pediu meu desligamento imediato da outra emissora. Aí eu fui e fiz um acordo, aí comecei na Educadora já na fase experimental. Fase experimental essa que
ainda hoje eu estou na Educadora, aposentado, 47 anos na Educadora. Quando o Sistema Mirante resolveu lançar o projeto da Rádio AM, eu fui convidado para ser o diretor e montar a programação da Rádio AM, para Mirante. E isso foi feito e eu passei alguns anos como coordenador. Era o dirigente do esporte e também de coordenador da rádio e montei a programação na época, há 25 anos atrás. A rádio comemorou agora, a Mirante comemorou 25 anos. Iniciei a fase ainda experimental da Rádio Mirante, antes dela ingressar já no mercado como empresa. Ainda estava em experiência, eu já era parte dessa equipe, ao lado de companheiros como Fontinelli. Aliás, era a equipe toda do Fontinelli que saía da Rádio Ribamar para lá. Eu era o único, à época, que não era desse time. Eu era da Rádio Timbira, era o plantonista esportivo da Rádio Timbira e fui compor uma nova equipe na Mirante. A ideia da rádio era basicamente jornalismo, e eu só entendo rádio tendo como base jornalismo e esporte, né? Então, na época, que a gente idealizou uma rádio que vivesse o dia a dia da cidade, estava vivendo o dia a dia da cidade. Como? Né? Com muito jornalismo, repórter na rua e um programa de comunidade aberta, a comunidade pudesse participar. E deu certo. Eu comecei fazendo o Acorda Maranhão, que, aliás, tinha uma outra nomenclatura. Era o Som da Nossa Gente. Era um programa matinal, daqueles da madrugada, de amanhecer na fazenda, de amanhecer no campo, de uma convivência com o homem do campo, né? Os que acordam muito cedo para trabalhar. Esse era o objetivo da rádio. E nós passamos eu fiquei até 2006, até março de 2006, eu apresentei esse programa. Foram 17, quase 18 anos. Começava o programa assim, ó. São 5 horas da manhã, 5 da manhã, mais 2 minutos. Bom dia, minha gente, bom dia, meu compadre, bom dia, minha comadre, bom dia, você do campo, você caboclo do interior, você das estradas. Nós estamos, a partir de agora, Mirante, Acorda Maranhão. Vocês juntos com a gente, e a gente vai até 7 horas da manhã nesse ritmo, né? Com a sanfona, com a música de viola, com o cantador da repentista. Então eu dava essa cara de que eu era um caboclo igual a eles, um homem do campo autêntico, mesmo sertanejo. Quando a Mirante começou, eu fui convidado para a Mirante. Eu já tinha deixado a difusora, passei um tempo viajando, fazendo shows em praça pública pelo Mobral, na Mobralteca, o que me garantiu aí o reconhecimento do trabalho como o melhor animador do Brasil. E na minha volta, ao deixar o Mobral, estava a Mirante entrando no ar e eu entrei logo no começo. Fui convidado também para participar dessa equipe, que eu também me orgulho muito de pertencer. Estou lá até hoje. Nós já vamos para 25 anos. Aliás, foi onde eu parei mais. Fernando Sarney me convidou para uma festa e pediu que eu gravasse a chamada da festa. E a partir dali a gente começou a travar a amizade. E eu fui a uma festa e tudo. E, ele disse que estava montando uma FM e tudo. E me convidou. Aí eu fui trabalhar, estou lá desde 80. Eu estou atualmente fazendo MPM, que é baseado em músicas do Maranhão, autores locais, compositores. E trilha sonora, que são músicas históricas. Eu faço uma miscelânea de Jorge Benjor, Frank Sinatra, Supertramp, Led Zeppelin, Pink Floyd. Esse som que sumiu do dial, né? Esse som sumiu das rádios. Tom Jobim, Milton Nascimento, poucos tocam, né? Muito Lenine também. Eu venho também para a contemporaneidade, mas é essencialmente as músicas que fizeram história. Coração Brasileiro é um programa tradicionalíssimo da Mirante, tem 25 anos, é apresentado aos domingos das 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, pagode, e é um sucesso o programa, graças a Deus é um sucesso. O programa Namorar é apresentado à tarde, às 16 horas até às 19 horas, graças a Deus, um horário muito nobre da rádio. A Mirante foi uma grande explosão do rádio FM.
foi um divisor realmente de águas, foi um marco, porque a Mirante veio com uma proposta diferente realmente, diferenciada. Era a rádio jovem do momento, tudo mais moderno e tudo. A direção investiu, trouxe um comunicador de fora, que foi o Gregory Chesky. Então a gente teve toda a estrutura, né, para desenvolver um trabalho bacana. Marcou muito a Rádio Mirante. A Mirante é um sonho realizado, porque ela começou tão diminuta, tão pequenininha, e a gente tratando com o maior carinho. A gente chegava de manhã, saía de madrugada. Tinha dia que, quando a gente trabalhava ainda com sonoplastas, se alguém cochilava no serviço, a gente vinha lá do Turu. Eu me lembro que uma vez um operador de áudio estava exausto, dormiu, e o disco foi até a última faixa. Eu vim lá do Turu correndo para acordar o cara, o cidadão. Ô, a música acabou, bicho. O que é isso, rapaz? Aí, quer dizer, ficar ouvindo a rádio direto, se preocupando, corrigindo algumas coisas. Então, a Mirante é esse sonho de empinar essa bandeira pela nossa arte e cultura, de prestar serviços. Porque a Mirante FM, quando a cidade era uma coisa antes dela. Acredito que ela tenha sido um divisor de águas importante na comunicação do rádio. Eu considero a Mirante, não porque trabalho na Mirante, mas sim porque passei em todas as rádios e conheço como funciona a melhor rádio para se trabalhar, em termos de tudo, estrutura, ambiente. A gente tem toda estrutura para trabalhar. Em termos de equipamento, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha com a gente, pessoas que... Nós temos professor de português, nós temos aula todos... eles fecharam as turmas uma vez por semana de português, para ver o que a gente está se comportando bacana, se está falando direitinho, a nova ortografia, tudo. Nós temos toda a estrutura, todo o embasamento para poder desenvolver um grande trabalho.